Dos Sermões de Santo Atanásio, Bispo, século IV. Renova os nossos dias como no princípio. Deus Verbo do excelso Pai não abandonou a natureza dos homens que descambava para a corrupção, mas pela oblação do próprio corpo destruiu a morte em que haviam incorrido, corrigiu pela doutrina sua indignidade e tudo de humano restaurou. Poderá confirmar tudo isto pela autoridade dos teólogos, discípulos de Cristo, quem quer que leia o que dizem. A caridade de Cristo nos urge, sabendo que se um morreu por todos, logo todos estão mortos. E por todos morreu ele para que não mais vivamos para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou dos mortos, nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme 2 Coríntios 5, de 14 a 15. E de novo, aquele que foi colocado por pouco tempo abaixo dos anjos, Jesus, nós o vemos coroado de glória e de honra, por causa dos sofrimentos da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte em favor de todos. Hebreus 2:9. Mais adiante, dá a razão, porque ao Deus Verbo, e só a ele, convinha fazer-se homem. Convinha que o autor da salvação, para quem tudo e por quem tudo foi feito, e que levaria muitos filhos à glória, chegasse à consumação pela paixão. Hebreus 2:10. Por essas palavras significa não competir a outro que não ao Deus Verbo, por quem foram criados no início, arrancar os homens da corrupção. Foi este o motivo por que o Verbo aceitou um corpo, a fim de se tornar vítima em favor dos corpos semelhantes. Também isto se afirma pelos seguintes dizeres: os filhos têm em comum a carne e o sangue. Ele, de igual modo, deles participou, para destruir por sua morte aquele que detinha o império da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, pelo temor da morte, eram sujeitos à escravidão durante toda a vida. Hebreus 2, de 14 a 15. Na verdade, imolando o próprio corpo, pôs fim à lei decretada contra nós, e para nós renovou o princípio da vida, dando a esperança de ressurgirmos. A morte recebera dos homens o poder contra os homens. Pelo Verbo de Deus, enviado aos homens, veio a destruição da morte e a ressurreição da vida, como disse o varão repleto de Cristo. Porque por um homem entrou a morte, e por um homem a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, de 21 a 22. E o que se segue? Já não mais morremos para nosso castigo, mas como os que serão despertados dos mortos, aguardamos a ressurreição comum a todos. E em seu tempo, Deus, o autor e doador dessas coisas, o manifestará.